E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, o nosso grande objetivo é dominar a rotação 1, classificação de tipos de dor. Sabe, o universo da dor é incrivelmente complexo e honestamente fascinante. Então, o convite aqui é para que a gente assuma o papel de verdadeiros detetives médicos. Vamos juntos montar esse quebra-cabeça que é a experiência subjetiva da dor. A ideia é classificar os diferentes tipos, nociceptiva, neuropática e nociplástica, entender de vez a diferença entre dor aguda e crônica e, o mais importante, aplicar tudo isso no dia a dia da prática clínica. Bora começar nossa investigação? Só para a gente se guiar, nosso roteiro de hoje passa por 1. O que é exatamente a dor? 2. Dor aguda contra dor crônica. 3. A classificação dos tipos de dor. 4. Como é o quadro clínico do paciente. E, por fim, 5. Prática e aplicação clínica. Vamos lá. Entrando na nossa seção 1. O que é exatamente a dor? Definição e mistérios. Vamos direto ao ponto e estabelecer o mistério central de hoje. Afinal de contas, o que a gente está realmente medindo quando um paciente diz que algo dói? Para começar, eu jogo a seguinte pergunta: a dor pode existir sem que haja uma lesão? Isso mesmo, vamos dar uma balançada naquelas noções mais básicas logo de cara. Será que ter um trauma físico visível é uma exigência absoluta para a dor dar as caras? Acreditem, a resposta para isso muda completamente a forma como a gente atua na clínica. Olha só o porquê. A Associação Internacional para o Estudo da Dor traz a seguinte definição: dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial. Gente, prestem bem atenção nas palavras emocional e potencial. Elas são a chave aqui. Elas mostram de um jeito brilhante que a dor não é só um cabozinho elétrico avisando que um osso quebrou, sabe? É um fenômeno super complexo, totalmente subjetivo e multidimensional. Ou seja, pode rolar mesmo sem nenhuma lesão física óbvia saltando aos olhos. Para a gente visualizar melhor essa complexidade toda, vamos dar uma olhada na anatomia neural. Tudo começa com a transdução. É bem aí que um estímulo nocivo, tipo um corte ou um esbarrão numa panela quente, vira um impulso nervoso. Depois vem a transmissão, que é quando o corpo despacha essa mensagem da periferia lá para o cérebro. Mas, olha, o pulo do gato é o que vem em seguida, a modulação. O nosso próprio sistema nervoso tem vias que podem simplesmente frear ou até aumentar esses sinais de dor antes mesmo de chegar na percepção, que é aquela hora em que a consciência diz: ai, doeu. Dando um zoom bem de perto nessa estrutura inicial, a gente dá de cara com a via aferente primária do nociceptor. Essa unidade é vital, é como se fosse a sentinela do nosso corpo. Ela capta qualquer ameaça na periferia, seja ela química, mecânica ou térmica, e manda um alerta expresso para a medula espinhal, fazendo contato com os neurônios de segunda ordem. Resumindo, é a linha de frente avisando que um dano no tecido está rolando ou está quase lá. Seguindo em frente, seção 2, dor aguda versus dor crônica, a natureza temporal. Agora a gente muda a lente para o tempo da ameaça, porque olha, o tempo não altera só o relógio da dor, ele traz uma mudança gigantesca de paradigma clínico. Para a nossa prática, essa comparação aqui vale ouro. Pensem na dor aguda como aquele alarme de incêndio que funciona direitinho. É um aviso super saudável e protetor de que tem algo errado. Ele dispara de repente e desliga quando a ferida sara, certo? Em contrapartida, a dor crônica é como um sistema de alarme totalmente pifado. Por causa da neuroplasticidade, que são aquelas mudanças na estrutura e no funcionamento do próprio sistema nervoso central, esse alarme trava no botão de ligado e continua tocando sem parar, por meses a fio, mesmo depois que o fogo já apagou há muito tempo. A dor para de ser um sintoma e vira a própria doença. Loucura, né? Entramos na seção 3, classificação dos tipos de dor e seus mecanismos clínicos. Esse é o coração da nossa explicação de hoje. A gente vai destrinchar os 3 grandes vilões, os mecanismos que estão por trás do sofrimento de quem nos procura no consultório. O primeiro deles é a famosa dor nociceptiva. Dá para chamar de dor comum. Sabe aquela que vem de um trauma ou de uma inflamação em um tecido não neuronal? Pois é. Aqui, o sistema nervoso está agindo exatamente como deveria, numa boa. Se essa dor é no osso ou no músculo, a gente chama de somática e ela é bem localizada. É fácil de apontar o dedo. Agora, se for num órgão interno, como o intestino, aí é a dor visceral, aquela que costuma ser descrita como uma pressão, uma cólica chata e bem mais espalhada. O segundo perfil é a dor neuropática. O X da questão aqui é que existe de fato uma lesão na via somatosensitiva do nervo em si.
E esse nervo machucado começa a atirar para todo lado, mandando sinais completamente errados. Um detalhe fascinante que as fontes trazem: lesões puramente motoras, daquelas que causam atrofia muscular, não geram dor neuropática, e sim dor nociceptiva. A dor neuropática real vai seguir o caminho exato do nervo, o dermátomo, e é totalmente desproporcional a qualquer estímulo que esteja acontecendo do lado de fora do corpo. E chegamos ao terceiro tipo, a dor nociplástica. Aqui a banda toca diferente. O que acontece é uma pane no sistema de modulação e a chamada sensibilização central. Não tem uma inflamação que a gente consiga ver, não tem nervo partido justificando o quadro. Mas, mesmo assim, o cérebro e a medula processam sinais que deveriam ser normais, como se fossem uma dor fortíssima. Um exemplo clássico que a gente vê muito é a fibromialgia, que traz aquela dor difusa nos músculos e ossos, fazendo um combo com problemas de sono e questões cognitivas. Vamos agora para a seção 4, o quadro clínico do paciente, ou seja, a voz de quem sente a dor. Como será que essas alterações fisiológicas invisíveis viram palavras e queixas ali no dia a dia da clínica? Sabe quando a pessoa senta na sua frente e fala: "Nossa, eu sinto uns choques elétricos, parece que está queimando", ou são umas agulhadas intensas? Pois bem, quando surgem esses termos, o radar tem que apitar direto para a dor neuropática. Pegar no ar essas palavras e esses descritores tira a dor daquele campo abstrato e já te coloca numa categoria clínica super clara para a gente poder agir. E isso nos joga bem no meio de um baita paradoxo clínico quando vamos fazer o exame físico. Olha só que coisa. De um lado, encontramos sinais positivos, como a alodínia, que é quando o simples toque de um lençol provoca uma dor absurda. Mas nessa mesma região do corpo, a pessoa pode ter sinais negativos, tipo uma perda total ou parcial de sensibilidade ao calor, ao frio ou ao toque. É literalmente o nervo perdendo a função básica dele, mas gritando alertas de perigo no volume máximo o tempo todo. Já num cenário totalmente diferente dos choques, as descrições começam a mudar para uma dorzinha constante, tipo uma moinha, uma pressão pesada e profunda. Ouvir isso é batata. Estamos falando de queixas bem típicas da dor nociceptiva. Seja aquela dor somática de uma articulação inflamada depois de uma torção, ou uma cólica renal que é visceral. O recado é claro, os nociceptores periféricos estão sendo ativados do jeitinho que a biologia manda quando tem um dano real. Por fim, nossa seção 5, prática e aplicação clínica, o nosso guia de tratamento. Vamos amarrar as pontas dessa investigação aplicando todo esse diagnóstico na hora de definir o melhor tratamento. Dá uma olhada nessa matriz baseada nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Ela mostra, na prática, que saber qual é o tipo de dor não é só teoria para a prova, é o que realmente dita o que vai na receita. Pensem comigo. Uma dor nociceptiva vai super bem com anti-inflamatórios de opioides. Mas, se estamos lidando com dor neuropática cheia daquelas queimações e choques, a história muda de figura. A gente precisa entrar com remédios que agem lá no nervo e no sistema nervoso central, como os antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes, para dar aquela acalmada no circuito que está em curto. E é exatamente por causa de toda essa complexidade que a gente não pode terminar sem falar da realidade multifatorial, principalmente quando o assunto é dor crônica. Fatores como estresse, medo e ansiedade não ficam só na cabeça do paciente. De jeito nenhum. Eles literalmente disparam a atividade do sistema simpático e tensionam a musculatura, fazendo o corpo amplificar fisicamente a dor. Da mesma forma, abordagens que envolvem psicologia, fisioterapia e relaxamento conseguem baixar essa tensão toda, modulando o circuito neural de um jeito super positivo e essencial para o sucesso do tratamento. O que nos deixa com a reflexão final desta análise. Se o estado emocional altera fisicamente os circuitos de dor, como a nossa abordagem clínica deve evoluir para além de simplesmente prescrever pílulas. A dor é, na sua essência, multidimensional. Claro, entender a via fisiológica é indispensável, mas o desafio clínico real é abraçar todas as facetas desse paciente de maneira integrada. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa investigação com a gente até o fim e até a nossa próxima explicação.